Olá, tudo bem com você? Meu nome é Nilson e eu estou aqui participando com você dessas devocionais, no livro O Caminho do Stanley Jones. Também sou um amigo de Jesus, e faço parte desse projeto do Instituto Jesus Cristo. Então, para a gente é um prazer estarmos aqui participando, né? Hoje é domingo e estamos iniciando a semana 35 desse livro devocional que tem sido tão precioso aí nas nossas vidas. Eu quero começar, então, essa devocional com o título que é Usar Ciclones, né? Usar Ciclones. E o texto que ele nos dá é um texto lá em Isaías capítulo 51, versículos 7 e 8, versículo 12, e também o Isaías 54, versículo 17. Então vamos lá, vamos ler esses textos aí e perceber, né, o que Deus está nos falando nesse texto. Então Isaías 51, versículo 7 e 8 diz assim: Ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, que têm minha lei no coração. Não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos, pois a traça os comerá como se fossem uma roupa, o verme as devorará como se fossem lã. Minha justiça, porém, durará para sempre, minha salvação continuará de geração em geração. Agora, o 54, versículo 17, o texto diz assim: Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos, e eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Como falamos, a devocional de hoje, né, ela trata sobre usar ciclones. E aqui na leitura ela diz assim, ó: continuamos nesta semana nossa meditação sobre o sofrimento imerecido. A guerra deixou um rastro de lares, corações e esperanças devastados. Por que Deus não impede a guerra? É o angustiado clamor de muitos. Como Deus poderia fazer isso sem interferir no nosso livre-arbítrio, despersonalizando-nos, tornando-nos objetos? A guerra foi uma criação nossa. Assim como criamos condições para que homens atuassem dessa maneira. Os soldados das frentes de batalhas não estavam morrendo por nós. Eles estavam morrendo por nossos pecados. O único bem que pode vir de uma guerra é o que salvarmos para criar um novo mundo para todos. Bem, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo o que ele sempre fez, ajudando-nos a tirar algum bem do mal, a criar um novo mundo a partir de um mundo velho. Deus fez isso na cruz. Jesus tomou a pior coisa que poderia acontecer a ele, a sua morte, e fez dela a melhor coisa que poderia acontecer ao mundo, a redenção. Deus está fazendo isso agora, ajudando-nos a fazer com que o que é pior, sirva para o melhor. Jesus disse: Ele, Satanás, não tem poder sobre mim. Sua vinda apenas servirá. João 14, 30 e 31. Cristo fez com que o próprio Satanás servisse. Quando Satanás não tem poder sobre você na autopiedade, no egocentrismo ou na amargura, então a sua vinda somente servirá a você. Para você melhor e mais útil. Assim, os próprios esforços de Satanás contribuem para os fins cristãos. Há uma teleologia do sofrimento. O sofrimento pode ter as suas finalidades. 10 anos atrás, um incêndio deixou feridas tão graves nas pernas de um jovem que os médicos disseram que ele nunca mais poderia andar. Ele decidiu o contrário. Começou a exercitar as pernas à noite, quando não era observado. Reaprendeu a andar, não apenas a andar, mas a correr. Por fim, venceu o Campeonato Nacional de Corrida de 400 metros. Transformou seus impedimentos em instrumentos. Perguntei a um piloto qual era a maior dificuldade no voo atravessando o Caribe. Eram os ciclones? Ele respondeu: não,
Podemos até usar os ciclones a nosso favor. Eles se movem lentamente em seu centro. Então nós entramos nas extremidades e conseguimos atrás de nós um vento de 160 quilômetros por hora. Depois, quando regressamos, entramos na outra extremidade. Nós os usamos na ida e na volta. Usar até os ciclones na ida e na volta? Ó Deus, sei que posso aproveitar tudo quando estou em ti. Nada pode me ferir. Nada pode me deixar com medo e nada pode me impedir. Agradeço-te porque sou imbatível e inquebrável em ti. Amém. E concluindo a afirmação do dia, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Salmo 139, versículo 5. Interessante essa devocional, né, que a Stanley Jones coloca aí. Primeiro ele começa tratando, né, sobre a questão dos conflitos que existem mundiais aí, ele diz, olha, por que Deus não intervém? Por que Deus não acaba com tudo isso? Seria tão simples, né? Se nós pensarmos hoje nas catástrofes, nas calamidades que acontecem no mundo, seria tão simples. Mas se Deus, ele simplesmente do céu, né, desse uma olhada, falasse alguma coisa, soprasse, alguma coisa Deus fizesse, dissipasse toda essa maldade, toda essa coisa ruim que muitas vezes está acontecendo no mundo. Mas é como o Stanley Jones colocou ali, como que Deus vai fazer isso? Ele estaria tirando a nossa personalidade. Nós seríamos apenas objetos na mão dele. E Deus nos fez como seres livres. Então a conclusão que chegamos ali é que, infelizmente, as coisas ruins que existem no mundo, como ali o exemplo que ele usou de uma guerra, é o próprio ser humano que produz. São as próprias atitudes do ser humano, o próprio pecado que está no ser humano que leva ele a ter esse tipo de prática. Mas o interessante, né, que depois ele vai trabalhar todo o restante da devocional, é que mesmo em meio às coisas ruins que estão acontecendo no mundo, Deus vai tirar coisas dali, vai transformar em coisas boas. Porque se nós olharmos humanamente as situações no mundo, como os conflitos que citamos, que eles só deixam catástrofes, desgraças, né, destruição. Mas Deus, né, nos ensina que daquilo que fica, que do mesmo do meio dessas coisas, Deus é capaz de transformar em coisas boas. Né? Pensando no exemplo que nós citamos ali, talvez Deus vai nos ensinar a tirarmos lições, talvez Deus vai ensinar a construir uma nova história, pensar antes de fazer situações assim. Talvez pessoas vão surgir do meio dessas crises e essas pessoas vão olhar e dizer, não, eu quero construir um mundo melhor, e ela vai, a partir da resultado daquela destruição que teve, ele vai construir alguma coisa que depois vai ser uma referência, uma bênção para muita gente. Então, trazendo isso para a nossa vida, né, a devocional do Stanley Jones nos coloca diante de uma situação assim, olha, se Deus, né, faz isso, ele está nos ensinando que das situações, das crises, dos momentos difíceis que nós passamos na nossa própria vida, nossa vida pessoal, em todas elas, Deus nos ensina que coisa boa vai sair do meio dessa situação. Não está tudo perdido, não está tudo ruim, né? Não está tudo acabado, não tem saída. Não, não, não. Deus, no meio da calamidade, no meio da dificuldade, no meio das coisas ruins que acontecem, Deus está nos dizendo que Ele pode tirar coisas boas do meio dessas situações. Então o desafio, né, que nós nos levantemos no meio das dificuldades, que nós acreditemos que não chegou o fim, que nós acreditemos que até os ciclones, né, o exemplo que ele usou no livro, os ciclones podem ser usados a nosso favor. Imagina aquele ciclone, né, aquele fenômeno natural terrível, né, que você fica imaginando ali no exemplo, se um avião entrasse ali, de repente fosse ser preso naquele ciclone e pudesse ser destruído, e de repente os pilotos dizem, não, nós sabemos usá-los, né, nós entramos pela extremidade, conseguimos um vento forte atrás de nós, e esse vento nos ajuda e nos impulsiona para frente. Você precisa saber usar. Né? Saber entrar no ciclone. Então,
dessa mesma maneira, né. Então, quando a devocional usa esse título, "Usar ciclones", né, que nós também estejamos pensando nisso, tá. Que no meio das dificuldades, das provações, nós estejamos ouvindo o Senhor, olhando para o Senhor, porque Deus vai nos ensinar a tirarmos lições, como também a tirarmos coisas boas do meio do sofrimento. Deus vai fazer coisa boa na nossa vida, apesar do sofrimento que estamos passando. Amanhã nós continuamos aí com essas devocionais no livro O Caminho do Stanley Jones.